quero nessa noite, irmãos, trabalhar com a igreja dentro da nossa mensagem um tema que eu já desenvolvi ele aqui um tempo atrás, mas é uma perspectiva do texto bíblico muito rica, e eu quero mais uma vez, na noite de hoje, desenvolver essa perspectiva com os irmãos, olhar para esses dois textos bíblicos, nessa perspectiva que nós vamos caminhar e conversar aqui, de forma que a gente possa desdobrar ainda mais esse texto e tirar lições para a nossa vida. O tema da nossa mensagem é Babel versus Pentecostes, e eu faço menção aqui ao texto do Gênesis da Torre de Babel e ao texto de Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo, que é o texto de Pentecostes. Para isso nós faremos a leitura desses dois textos. Eu te convido primeiro a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 8, e depois nós pularemos lá para Atos dos Apóstolos e leremos Atos capítulo 2, versículos de 1 a 13. E esses dois textos serão o texto-chave, o texto base da nossa mensagem, do desenvolvimento que vamos fazer essa noite. Falei para os irmãos abrirem a Bíblia, eu não abri. Vamos lá. Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 8. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram numa planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: esses são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vai lá agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo,
cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Pai, nós oramos ao Senhor. Tua palavra é revelação do Senhor para nós. Deus, nós tratamos com toda a seriedade e reverência a Tua palavra. E por misericórdia nós oramos: Deus, fala conosco. Deus, usa a minha vida como instrumento para que o Teu Santo Espírito possa falar a cada um de nós. E que todos possamos sair daqui nessa noite impactados com a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esses dois textos são bastante conhecidos. O primeiro de Gênesis nós conhecemos como o episódio da Torre de Babel. O de Atos nós conhecemos como o episódio do Pentecostes. São textos conhecidos por nós, usados em diversas pregações por diversos pastores. E eu quero nesse momento, nessa noite, nessa primeira parte da nossa mensagem, traçar um paralelo entre esses dois textos. Olhar para esses dois textos numa perspectiva paralela, percebendo que tem coisas nesses dois textos que se assemelham e coisas que se diferenciam, mas eles são bastante interessantes porque eles têm muita semelhança em algumas coisas que acontecem, embora eles estejam inseridos em contextos completamente diferentes. Estamos falando de um texto que remonta a mais de 1000 anos antes de Cristo, que é o texto do episódio da Torre de Babel. Estamos falando de um outro texto da era cristã. Estamos falando de um texto enraizado no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento, textos com contextos completamente diferentes, mas que ao analisarmos em paralelo, em conjunto, percebemos algumas coisas muito interessantes um com o outro. Então quero fazer um paralelo nesse momento. Quero que, se possível, você fique com a sua Bíblia aberta. Se puder, tiver como fazer alguma anotação na sua Bíblia, que você faça. É muito interessante que a gente caminhe junto agora, nessa linha de raciocínio aqui, que vamos fazer. Primeira observação, irmãos. Há um ajuntamento em ambos os textos. Um ajuntamento de pessoas em ambos os textos. Sim ou não? Sim. Na Torre de Babel, nós temos um ajuntamento de pessoas. No Pentecostes, nós temos um ajuntamento de pessoas. Os versículos de Gênesis capítulo 11, versículo 2, e Atos capítulo 2, versículo 1, atestam isso. Em Gênesis diz o texto: saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. O texto de Atos vai dizer: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Ou seja, não importa se era na terra de Sinear ou se era em Jerusalém, havia um ajuntamento de pessoas. Havia propósitos nesses ajuntamentos, sim ou não? Sim. Não estavam ajuntados simplesmente por se ajuntar. Não estavam se ajuntados sem propósito. Havia um propósito. Mas eles são completamente diferentes, os propósitos. Em Babel, eles se ajuntam para edificar uma cidade com a perspectiva de construir uma torre, porque eles queriam se destacar como homens e como pessoas diante de toda a sociedade. Correto? Em Pentecostes o propósito é outro. O Senhor Jesus Cristo havia sido crucificado, ressurgiu entre os mortos, apareceu aos seus discípulos e deixou uma promessa, uma palavra.
Olha, vocês não devem se ausentar de Jerusalém, mas vocês devem permanecer ali até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas receberão o poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o ajuntamento em Pentecostes, ele tem um propósito completamente diferente do ajuntamento na Torre de Babel. Se na Torre de Babel, um ajuntamento buscando engrandecimento próprio, se destacar como pessoa diante dos outros, em Pentecostes o engrandecimento é na pessoa de Cristo. Porque a promessa de que Ele voltaria através do seu Espírito com poder, Ele havia feito aos seus discípulos. Então, quando Ele se ajunta em Pentecostes, Ele se ajunta no propósito, na perspectiva de que o nome de Cristo seja engrandecido no cumprimento da sua promessa. Ok, irmãos? Caminhemos. Há uma ação da parte de Deus em ambos os textos. Sim ou não? Sim. Coincidentemente, irmãos, essa ação da parte de Deus é uma distribuição de línguas. Correto? Línguas são repartidas em Babel e línguas são repartidas em Pentecostes. Vamos ao texto. Gênesis capítulo 11, versículos 5 a 7. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse: Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Atos capítulo 2, versículos de 2 a 4. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então há uma ação da parte de Deus, e essa ação se coincide. Línguas repartidas. Continuemos. Há uma consequência dessa ação em ambos os textos. E essas consequências não são iguais. Elas são diferentes. Analisa comigo. Em Babel, a repartição de língua causa confusão, pois ninguém entende o que o outro está dizendo, e eles se dividem, se dispersam e se espalham. Em Pentecostes, a repartição de língua, que é uma ação de Deus, ela causa união, pois todos se entendem. Pedro se levanta, prega um sermão, 3.000 pessoas se convertem, e ali inicia a igreja do Senhor Jesus unida. As consequências são completamente diferentes. Em Babel nós temos divisão, e em Pentecostes nós temos união. Para a gente fechar essa parte aqui, quem é o fator determinante que muda essa consequência de Pentecostes em relação a Babel? Valendo um prêmio. Quem é? O que tem em Babel? O que tem em Pentecostes que não tem em Babel? E que faz toda a diferença, que traz o equilíbrio, o entendimento, a união, o Espírito Santo de Deus. E é Ele que em Pentecostes faz com que todos se entendam, traz união, traz um ajuntamento positivo, completamente diferente do que foi Babel. Ok, irmãos? Feita essa explicação, quero fazer algumas aplicações para a nossa vida a respeito disso que falamos. Porque
A igreja, irmãos, ela pode, grave isso, a igreja ela pode em algum momento se assemelhar com Babel ou Pentecoste. Eu fui falando aqui sobre o que se igualava, o que se diferenciava. Agora entenda uma coisa, a igreja do Senhor Jesus, que somos nós podemos em algum momento nos assemelharmos com Babel, no outro momento nos assemelharmos com Pentecoste. Eu queria falar um pouquinho agora da perspectiva da igreja que somos nós. Em primeiro lugar, a igreja também é um ajuntamento de pessoas. Eclesia ou eclésia, que é a etimologia da palavra igreja no grego, significa aqueles que foram chamados para fora, mas também significa assembleia, ajuntamento dos santos, ajuntamento de pessoas. A igreja é um ajuntamento de pessoas. E para você que esteve de manhã, não fique confuso, a igreja sim sou eu, a igreja sim é você, mas a igreja também é um ajuntamento de pessoas. E o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, ele vai dizendo: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por quê, irmãos? Onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio dele. Porque a igreja não se faz sozinho, espiritualidade não se vive sozinho, espiritualidade se vive na relação. É na relação com o outro que eu me completo, é na relação com o outro que eu posso ser e viver o que é a igreja. Então a igreja é sim um ajuntamento de pessoas. A frase, a igreja sou eu, é uma frase correta, mas eu gosto da expressão, a igreja somos nós. Porque precisamos estar reunidos, ajuntados, para que sejamos igreja. Agora preste atenção, irmãos, que vamos começar a diferenciar o que é Babel e o que é Pentecoste. O ajuntamento da igreja não visa o engrandecimento próprio, ao contrário, ele glorifica o nome de Deus. Em Babel havia ajuntamento, mas o intuito era engrandecimento próprio, era a autopromoção do ser humano, era a elevação do homem. Babel não é igreja, igreja é Pentecostes, porque a igreja precisa estar reunido para visar o engrandecimento de Jesus Cristo, o engrandecimento de Deus e não o engrandecimento próprio. Poderíamos passar a noite aqui falando só sobre isso. Poderíamos gastar um sermão inteiro aqui falando só sobre isso. Todas as vezes que nós fazemos algo em nome de Deus, que nós fazemos algo em nome da igreja, todas as vezes que nós fazemos algo nesse ajuntamento, visando o engrandecimento próprio, sendo tomado pela motivação errada, estamos sendo como Babel. E aí não somos igreja. Porque o princípio de ser igreja é o engrandecimento do Cristo, aquele que é a razão de ser da igreja. O ajuntamento da igreja, em segundo lugar, é feito com expectativa no alto daquilo que vem da parte de Deus. Ou seja, é um ajuntamento que visa o engrandecimento de Cristo e não o meu, mas é um ajuntamento, temos falado sobre isso aqui, irmãos, e eu aqui abro um parênteses, que eu preciso explicar isso à igreja. Grave uma coisa, irmãos, é assim que eu interpreto. Todas as vezes que um tema ele vem repetidamente para nós, ainda que eu mude um sermão, o tema continua ali inserido, o tema está presente no sermão, está presente de outro, é algo que Deus deseja falar conosco nesse tempo. E aqui está um tema que tem sido repetido em sermões que eu venho ministrando aqui, e o entendimento que é Deus falando isso conosco. O nosso ajuntamento como igreja só tem sentido quando ele é feito com expectativa no alto daquilo que vem da parte de Deus. Babel havia um ajuntamento, mas a expectativa não estava no alto, a expectativa estava em querer subir, se engrandecer, se aparecer. A igreja só é igreja quando ela se ajunta com expectativa naquilo que vem do alto. Não importa o que você vive, não importa o que a sua família vive, não importa as circunstâncias que você se encontra, quando você vem para cá, você tem que vir com expectativa.
Você vem para cultuar um Deus que é poderoso, um Deus que tem todo o poder. Você não deve estar aqui sem expectativa, meu irmão. Deus tem ministrado isso a nós. Vamos rever, meus irmãos, as nossas expectativas. Logo nós concluímos, irmãos, que a igreja é um movimento contrário ao da Torre de Babel. Pois a igreja se ajunta sem buscar engrandecimento próprio e com expectativa no alto. Irmãos, não vamos ouvir simplesmente por ouvir, irmãos. Isso aqui precisa ser marca na nossa vida. Isso aqui, irmãos, precisa ser verdade na nossa vida. Nós somos igreja quando o nosso movimento é o contrário ao da Torre de Babel, pois nos ajuntamos sem buscar engrandecimento próprio, mas com expectativa no alto. Engrandecimento próprio, Babel. Expectativa no homem, Babel. Engrandecimento a Cristo, Pentecostes. Expectativa no alto, Pentecostes. Segundo lugar, nós aprendemos nesse texto que nosso Deus é um Deus que age, Ele é um Deus que intervém. Você consegue enxergar isso nos dois textos? Deus agiu? Houve intervenção de Deus? Houve intervenção de Deus. Em Babel, Deus desce. Em Pentecoste, Deus desce. Em Babel, Deus desce, confunde a língua e causa divisão. Em Pentecoste, Deus desce, confunde a língua e causa união. Mas Deus age nos dois. Por quê, irmãos? Porque nosso Deus é um Deus que age. Nosso Deus é um Deus que intervém. Só que aqui, irmão, nós temos uma grande lição. Ele intervém para trazer juízo. Ou ele intervém para trazer poder. Mas ele intervém. Só que ele não intervém apenas para trazer poder. Ele também intervém para trazer juízo. Irmãos, nosso Deus é um Deus amoroso, nosso Deus é um Deus misericordioso, nosso Deus é um Deus bondoso. Lamentações capítulo 3 vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias na nossa vida, mas o nosso Deus também é um Deus que disciplina. E Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12 vai dizendo: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Ele é um Deus que se move em nossa direção, Ele é um Deus que age em favor de nós, mas Ele age para trazer juízo ou para trazer bênção, disciplina ou poder. Efésios capítulo 4, queridos, versículo 6, vai dizendo que nós temos um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e em todos. Olhe rapidamente para esse versículo e percebam que o apóstolo Paulo está falando de 3 níveis de relacionamento de Deus com o seu povo. Um Deus que é sobre todos, um Deus que é por todos ou age por meio de todos, e um Deus que é em todos. Quando nós olhamos a dimensão de um Deus que é sobre todos, irmãos, nós temos a dimensão do Deus que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, o Deus que tem controle sobre todas as coisas, que controla o universo, controla a nossa vida, controla o nosso futuro. Quando nós vamos lá para o final e olhamos o Deus que está em todos, nós vamos entender aquele Deus que age no nosso interior, que age dentro de nós. Como eu estava orando aqui no momento de intercessão, aquele Deus que consegue trazer paz ao seu coração, Ele age no seu interior, Ele é um Deus em todos. Mas existe uma segunda dimensão de relacionamento, que está aqui no meio desse versículo, que é o Deus que age por meio de todos, e esse é o Deus que intervém. Esse é o Deus que a palavra de Deus vai dizendo que as mãos dele não estão encolhidas, para que ele não possa abençoar, para que ele não possa estender em direção a cada um dos seus filhos, porque ele é um Deus que intervém.
Eu aprendo nesse texto, irmãos, que a igreja que somos nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Totalmente. Totalmente dependente do Espírito Santo. Vamos lá para Pentecoste? Todos ajuntados, reunidos num só lugar, com expectativa no alto. O Espírito Santo vem, há a repartição de línguas, e num primeiro momento, talvez ninguém poderia se entender. Mas esse texto é fantástico, irmãos. O que o Espírito Santo faz ali, irmãos? Ele organiza. Ele faz a ponte. Ele faz a ponte nos relacionamentos. Ele é o intérprete. O intérprete é o Espírito Santo. Não vou seguir muito aqui não, você vê o que dá para aproveitar aí. O intérprete é o Espírito Santo, irmãos. Se não tem o Espírito Santo em Pentecostes, ali seria Babel. O que faz a diferença é o Espírito Santo. Olha, se até aqui nada do que eu falei encontrou um solo fértil, que pela misericórdia de Deus isso aqui agora encontre. O que faz a diferença é o Espírito de Deus em nós. O que faz a diferença é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe igreja. Ele é o intérprete. Ele é a ponte. Ele é o organizador. Ele é o solucionador dos problemas. Todos nós falamos aqui o mesmo idioma, correto? Não tem ninguém aqui de outra nação que tenha como origem uma outra língua. Todos nós falamos o mesmo idioma. Logo, pensamos que nos entendemos, não é? Mentira. Estamos longe de termos entendimento. Quem traz entendimento entre nós é o Espírito Santo. Porque falamos línguas completamente diferentes um do outro. Temos culturas, origens, berços completamente diferentes um do outro, vontades completamente diferentes um do outro, e chegamos na igreja, isso tudo entra em conflito. Irmãos, a igreja era um lugar que não tinha a menor condição de existir. Ela só existe por causa do Espírito Santo. Você entende o que eu estou dizendo? Não tínhamos a menor condição de vivermos e nos relacionarmos uns com os outros. Só conseguimos fazer isso porque aqui tem a presença do Espírito Santo de Deus. E quando não tem, irmãos, e quando não tem, é que a igreja cai por água abaixo. A igreja que se divide, a igreja que reproduz Babel, é a igreja que deixou de ter o Espírito Santo de Deus, porque aonde há o Espírito Santo de Deus, ainda que sejamos diferentes, ainda que falemos línguas completamente diferentes um do outro, há união, há comunhão, há paz, harmonia e amor entre nós. O que seria de nós, irmãos, sem o Espírito Santo? O que seria de nós? Quando junta aqui o pastor Ismael e junta um líder que trabalha com o pastor Ismael, e há aquele choque, há aquele conflito, o Espírito Santo ele vem, e ele vem sendo intérprete, e ele vem interpretando, e ele vem fazendo a ponte. Ele trabalha no coração do pastor Ismael, ele trabalha no coração do líder, ele fala algo para o pastor Ismael, ele fala algo para o outro, e ele organiza, porque ele é a ponte entre eu e você. Nós só temos condições de nos relacionarmos uns com os outros se fizermos isso pelo Espírito Santo de Deus.
Só somos igreja quando permitirmos que sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Logo, é o Espírito Santo que convence-nos do pecado, que nos concede os dons que a igreja necessita para a edificação dela, que produz na nossa vida o fruto, e Ele vai agindo no meio da igreja. Por quê, irmãos? Porque ajuntamento tem em todo lugar. Está chegando o carnaval, o que você mais vai ver é ajuntamento. O ajuntamento em si é a igreja? Não. O ajuntamento que é a igreja é o ajuntamento direcionado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Logo, irmãos, para a gente caminhar para o fim, uma coisa: aonde o Espírito Santo governa, não há confusão. E não pretendo aqui nesse meu fim de mensagem fazer crítica a nenhuma outra denominação ou a nenhum outro segmento religioso. Mas eu afirmo que aonde há Espírito Santo, não há confusão. Se tem confusão, é Babel. Porque o Espírito Santo é aquele que organiza, é aquele que traz entendimento, é aquele que faz a ponte entre os relacionamentos. Hoje, muita coisa tem sido se falado, pregado, vivido, em função em nome do Espírito Santo. Mas desculpe, irmãos, está longe de ser Espírito Santo, está longe de ser Pentecoste, é Babel. É Babel. Porque aonde há o Espírito Santo não tem confusão. Se um dia a igreja estiver vivendo em meio à confusão, ela tem que parar tudo e rever tudo, porque ela perdeu a principal essência da sua existência. A igreja não pode caminhar em confusão. E daqui a gente pode pensar muitas coisas, não é verdade? O que é espiritualidade? O que é ser espiritual? É ter uma vida em ordem. É ter uma vida organizada, porque o Espírito Santo é aquele que organiza. Às vezes, irmãos, a gente está necessitando da organização do Espírito Santo. A gente está pensando que Deus desça para organizar, desça para resolver, desça para interpretar, para fazer a ponte entre pai e filho, entre esposo e esposa, entre um irmão e outro, entre um pastor e outro, entre um líder e outro, porque o Espírito Santo é aquele que é intérprete e é aquele que une os relacionamentos. Por que a palavra de Deus lá em Romanos fala do culto racional, irmãos? Porque o culto racional é o culto sem confusão. Porque o que falamos aqui, queridos, você precisa entender. Precisa haver sintonia. Não pode haver confusão. Logo, a igreja deveria fazer questão de dizer que é pentecostal. Não o movimento pentecostal que talvez conhecemos hoje, mas o pentecostal na sua raiz. Às vezes, por ignorância, o membro de uma igreja mais histórica, ele é avesso a essa palavra. Meu irmão, ou você é pentecostal ou você é Babel. Toda a igreja deveria fazer questão de se intitular que é pentecostal, que é Pentecoste. Entendo, não estou falando do movimento pentecostal, eu estou falando do Pentecoste ligado ao contexto que acontece em Atos 2. Talvez, irmãos,
é o que eu quero destacar aqui para encerrarmos essa palavra. Pelos vários direcionamentos que o Espírito Santo tem nos dado, precisamos sair daqui hoje com esse, letra B do primeiro tópico. O ajuntamento da igreja é feito com expectativa no alto daquilo que vem da parte de Deus. Qual tem sido a sua expectativa ao estar nesse ajuntamento? Estamos diante, irmãos, de um ano eclesiástico que vai iniciar e que faz toda a diferença a expectativa que nos move. É a expectativa que nos move, irmãos, que vai dizer a intensidade com a qual nós viveremos esse ano. Pode continuar, por favor. É a expectativa que nos move, irmãos, que vai direcionar tudo aquilo que nós vamos viver esse ano. É importante, irmãos, essa palavra, porque às vezes a gente tem deixado se levar pelo esfriamento, ou a gente tem deixado se levar pelas circunstâncias adversas, ou por inúmeras coisas, irmãos, mas pare e analise qual tem sido a sua expectativa. Qual tem sido a minha expectativa? Nós podemos fazer as coisas por simplesmente fazer, ou nós podemos fazer tendo fogo no coração. Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos cantar uma música bastante conhecida, que fala sobre o Espírito Santo de Deus, que fala sobre esse nosso relacionamento com Ele. É possível, não estou afirmando, é possível que desde quando você entrou aqui, você ainda não tenha conseguido colocar o teu coração em adoração, conseguido se desligar do que você precisa para poder adorar ao Senhor. Meu irmão, faça um esforço, faça isso agora. Cante essa canção com o teu espírito. Cante essa canção com entusiasmo. Esse ano se propõe a ser um ano de crescimento, um ano de maturidade. Vamos romper determinadas barreiras, principalmente na adoração. Vamos louvar o Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali habitarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida.
navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito Santo de Deus, desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Quando o Espírito Santo desce sobre aquele povo ajuntado em Atos capítulo 2, e ali nós temos o derramamento do Espírito Santo, ali nós temos o nascimento da igreja. Toda igreja do Senhor Jesus Cristo que existe hoje, ela é a continuidade dessa igreja que nasce em Pentecostes. E nós vamos ver ali, irmãos, que nasce uma igreja vibrante. Desculpe a expressão, queridos, eu não quero constranger ninguém, mas ali nasce uma igreja vibrante. Eu quero que você pense nisso. A igreja que nasce em Pentecostes é a igreja que tem seus líderes mortos por apedrejamento, é uma igreja que é perseguida, é uma igreja que é a todo momento caluniada, perseguida pelos judeus, por todos aqueles que se opunham ao cristianismo, mas é uma igreja que avança em meio à perseguição, é uma igreja vibrante, é uma igreja que tem os apóstolos presos e açoitados, louvando ao Senhor. Muitas vezes, queridos, nós somos levados a pensar que nós precisamos, como igreja, voltar às nossas origens, voltar à igreja primitiva e pedir a Deus misericórdia, porque o coração do teu povo tem sido um coração frio, adormecido, sem vontade. Queridos, eu não sei o quanto isso te preocupa, mas a gente precisa orar, clamar, chorar, para que toda frieza seja arrancada de nós, que todo desânimo seja arrancado da nossa vida, e que nós voltemos a ser uma igreja vibrante, que não mede os esforços para anunciar o Evangelho, para pregar a palavra. Eu não sei você, mas eu me confronto, eu entro em crise e eu clamo a Deus: Deus, eu quero ser como aqueles cristãos. Eu preciso ter fogo no coração, que eu e você sejamos confrontados por isso, sejamos convocados, se for preciso, a resetar o que precisa resetar, a restaurar, a reconfigurar, a voltar a um padrão que agrade a Deus. A igreja de hoje é maioria na nação. A igreja de hoje, ela coloca e tira políticos, ela coloca e tira governantes, mas ela é uma igreja sem poder, porque ela é uma igreja fria, e ela é uma igreja que busca seus próprios interesses.
que essa letra, que essa canção seja verdade na nossa vida. Vamos louvar. Nós oramos ao Teu nome nesse momento, nós nos colocamos diante de Ti. Deus, clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E por essa palavra que nós fomos ministrados, Pai, nós queremos desejar, colocar diante de Ti, Pai, o desejo do nosso coração. No nosso coração, Pai, existe um desejo de ser inundado, cheio do Teu Espírito Santo. Mergulharmos, Deus, como foi dito aqui, em águas profundas, em relacionamento com o Senhor. Pai, nós oramos nesse momento e pedimos, Deus, aviva a Tua igreja, restaura a Tua igreja, Pai, desperta a Tua igreja, acende, Deus, chamas que talvez tenham sido apagadas, restaura, Senhor, o fervor e a adoração ao Senhor. Pai, nós queremos ser um povo diferenciado e não existe nada que vai nos diferenciar a não ser o Teu Espírito Santo. É a Tua presença em nós que nos diferencia. E Pai, nós desejamos a presença e a porção do Teu Espírito Santo sobre nós. Derrama unção, Pai, concede dons. Desperta, Senhor, a Tua igreja. Chame cada vez mais pessoas para um compromisso contigo, Deus. Nós desejamos ser essa igreja vibrante. Nós queremos ser essa igreja viva, uma igreja que faça diferença no mundo onde está inserido. Mas não há diferença em nós se não for pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai, nos faça sairmos daqui hoje conscientes dessa palavra, com uma sede, Senhor, espiritual, desejando cada vez mais de Ti. Que nós sejamos tomados por esse desejo. Que amanhã a gente venha acordar e a gente não deseje outra coisa a não ser de novo estar no ambiente da Tua glória, estar no ambiente da Tua presença. Que o maior desejo nosso seja estar diante de Ti. Pai, é isso que desejamos, é isso que oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Enche-me de novo.